boa noite a todas. Olá, pequenino. Você também? Bem. E hoje nós vamos falar sobre a paciência. É uma coisa tão facinho, né? Tão ao nosso alcance, vamos combinar? Que a gente até encontra em qualquer lugar, né? Nós estamos sempre disponíveis à paciência. Vocês já perceberam? Pode vir um cachorro, uma patinha assim, e fala, não, querido, que isso, não faça isso, né? A coisa bem tranquila, porque nós somos assim, nós temos esse dom de sermos pacientes. E aí, tem um espírito amigo, em 1800 e alguma coisa, resolveu abordar esse tema que está no Amai os vossos inimigos. Eu sei que é o capítulo 9. Bem-aventurados são os brandos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É bom a gente sempre lembrar que nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem, de onde vêm todas as orientações? Dos Evangelhos dos 4 apóstolos que se encontram no Novo Testamento, ok? E aí Kardec, divinamente inspirado, com seus médiuns trabalhadores, compilou essas informações que vêm do Novo Testamento, colocou aqui no nosso Evangelho, trazendo, pontuando alguns traços, na verdade, da nossa personalidade e, inclusive, da nossa dificuldade em conseguir entender esses ensinamentos exemplificados por Cristo. Os ensinamentos são de Deus, do nosso Criador. Todos dizem que nós temos esses ensinamentos gravados na nossa consciência, mas de acordo com a nossa disponibilidade em vivenciarmos um processo de compreensão de nós mesmos, para que a gente consiga entender como é fácil, como é divino, como é saboroso ser paciente, dentre tantas outras virtudes que nós possuímos. Tá certo? Então, esse espírito amigo vem e fala assim para a gente: gente, é o seguinte, nós temos que bem dizer as dores que somos acometidos. Quando ele fala isso, a gente já até fica meio assim, fala, poxa, como assim, eu vou bem dizer dor? Está doendo? Está me magoando? Está me ferindo? Eu vou chorar. Não, gente, aí ele continua. O fato é que não é a primeira vez que a gente está aqui. E as pessoas que surgem no nosso caminho, que nos causam essas dores, são verdadeiros instrumentos a beneficiar a nossa própria evolução. Ou seja, aquela pessoa que nos causa dor, se nós retribuirmos com mansidão, com pacificação, pelo menos fica quieto, fala no momento oportuno, nós já estamos ali exercitando a tal da tolerância, a tal da paciência. Agora, ter essa perspicácia, essa sagacidade de fazer isso no momento oportuno, aí é que é o rolê. É aí que a gente precisa prestar atenção em quem? Em quem está nos causando dor? Não. Prestar atenção em nós mesmos. Se nós tivermos a consciência desse poder que nós temos de sermos pacientes, tolerantes, enfim, de agirmos com amor em qualquer circunstância, quando a gente se empodera desse conhecimento, a gente passa a valorizar e a descobrir o que está aqui dentro da gente mesmo. Então é o tal processo do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nós não vamos ter essa percepção do nosso poder em sermos pacientes. E aí, é claro, enquanto a gente não tem essa percepção, a gente vai achar um absurdo a espiritualidade que vem e diz que eu tenho que sorrir quando estão me causando dor. A espiritualidade que vem e diz que Jesus, tem que dar outra face. Opa, pera lá.
tenho que amar todo mundo. Não, calma. Né? Não vou fazer isso, não consigo. E aí vem a misericórdia do nosso Criador. Ele entende que nós temos essas dificuldades. E é justamente por isso que a gente vai e volta, ficar repetindo a lição até efetivamente passarmos de ano. E aí é uma questão de escolha, né? Da nossa disponibilidade em, ao estarmos aqui, opa, estou vivendo uma situação aí que parece que eu estou conseguindo entender. Não vou entender da noite para o dia. Não é assim. Nós precisamos, inclusive, respeitar o nosso processo de entendimento. Porque quando a gente passa a respeitar o nosso processo de entendimento, fica mais fácil de entender aquele cidadão, aquela cidadã que caminha conosco e que está nos causando dor. Porque esses indivíduos também têm essa necessidade de compreensão, de aprender, de se disponibilizar a um processo de entendimento de si mesmo. Agora, se a gente já vem, né, com aquela arrogância de achar que não, tem que ser desse jeito, tem que fazer dessa forma, só eu que sei das coisas, eu é que entendo tudo, eu é que sei como é que deve ser feito. Opa! Isso aí é o quê? É o nosso ego, né? Gritando, colocando, deixando que o nosso orgulho, a nossa vaidade tome conta da nossa essência. O ego, ser consciente de nós mesmos, opa, isso é divino, isso é bacana, né? O que nós precisamos ter cuidado é não alimentarmos essa nossa personalidade, esse nosso ego, de maneira a prejudicarmos o nosso processo de compreensão de nós mesmos. Porque quando a gente se acha, a gente não ouve ninguém. A gente é o parâmetro da gente mesmo, só a gente tem razão, e aí a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente não se permite pelo menos considerar que o outro pode estar falando, pode ter a razão. O outro pode estar falando alguma coisa que vem atender aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso transformar. Carl Jung, 1875, psiquiatra, psicoterapeuta, enfim, ele diz que nós trazemos a aptidão da autotransformação. Olha que lindo! Eu adorei quando eu vi isso. Quem falou isso para mim hoje foi o Hamed, nesse livro aqui, Os Prazeres da Alma. Ele diz que nós trazemos essa aptidão. Opa, eu trago da onde? Né? Alguma viagem que eu fiz? Foram várias, né? Foram várias viagens que nós fizemos. E esse poder da transformação faz parte exatamente da nossa formação, como espíritos em evolução. Se nós não tivéssemos esse poder de transformação, a gente ia estar aqui chovendo molhado. Mas nós temos essa condição. Mas é uma questão de disposição. Disposição para reconhecer, valorizar essa aptidão, e daí a gente começa a colocar em prática. Porque quando a gente valoriza, a gente quer mais, né? Opa, isso aqui dá certo, pô, que legal. Vou botar adiante, vou fazer essa lição aí, porque eu tenho confiança de que eu vou conseguir resolver essa parada. Agora, para eu resolver essa parada, eu preciso me entender, eu preciso me conhecer. E principalmente, quando eu passo a me entender e a me conhecer, eu paro de me sentir culpado por aquela má palavra que eu disse lá, ou que foi ontem mesmo. Eu vou, no mínimo, ter condição de refletir e pedir desculpas. Ou até, quem sabe, né, me calar, passar um tempo, me preparar, ter essa compreensão dentro de mim mesma e
E aí chegar e mandar meu recado. Me perdoe, me desculpe. Não era a minha intenção, eu não entendi, eu ignorava. Qual o problema de assumirmos as nossas limitações? Se a gente não assume essas limitações, a gente vai continuar chovendo no molhado, a gente não vai avançar. E quando vem um espírito amigo e fala sobre paciência, e quando vem Jesus e fala bem-aventurados, felizes os mansos e pacíficos, e aí a gente pensa nesse mundo à nossa volta, o nosso mundo dentro de casa, na família, no trabalho, a gente fala, não, tá de brincadeira. Não é possível que está falando isso para mim, diante de tanta coisa que eu tenho vivido. Mas menos. Vamos deixar de lado o nosso ego, sabe? O nosso próprio umbigo. Vamos pensar na individualidade do ser, que somos indivíduos íntegros, somos indivíduos bem formados. É só uma questão da gente abraçar a nossa própria causa. A causa desse indivíduo formado, desse indivíduo que veio, que é a criatura de Deus. É termos essa compreensão e irmos à luta, para que a gente consiga superar e colocar em prática aquilo que Jung também estudou pra caramba para chegar a essa conclusão. Vamos combinar. Mas ele diz que nós trazemos a aptidão da autotransformação. Precisamos acreditar, precisamos ter fé, para que a gente consiga efetivamente colocar em prática tudo aquilo que a gente tem condição de colocar em prática. Isso quem nos fala é o nosso Criador mesmo. Ele não fala, cada vez que ele manda uma nova tarefa para a gente, e a gente fala assim, poxa vida, mas cá estou eu aqui de novo, passando por isso, é o recado dele. É o recado que está falando, ó, você tem mais uma oportunidade aí para poder fazer essa lição. E aí vai da sua escolha, como é que você quer fazer essa lição? Vai ser pegando o defunto na cabeça e resolvendo? Esse defunto que eu falo na cabeça somos nós mesmos. É carregar as nossas dores, reconhecer as nossas limitações e sair desse lugar de dor e de limitação para começar a superar. É duro? Claro que é. Se não fosse, a gente não estava aqui ouvindo essa lição hoje, se fosse uma coisa facinho, né? Não é fácil, mas não é impossível. Então, quando somos convidados a uma reflexão tão oportuna, eu digo oportuna, porque diante de tantas notícias que nós temos tido do planeta, de falta, mudança climática, de agressividade, de violência, nós precisamos encontrar esse lugar que está dentro de nós, esse lugar de paz, esse lugar pacífico, está aqui, ó, está aqui dentro de nós, da nossa consciência. É uma questão da gente descobrir esse lugar e querer se manter nesse lugar. E para a gente poder se manter nesse lugar, a gente precisa, diante das circunstâncias, né, do nosso dia a dia, não vou nem falar do planeta, mas diante das circunstâncias do nosso dia a dia, a gente escolher se calar. Ai, tá bom, vai. Ai, você quer falar? Quer falar? Fala, vai. Olha, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. A minha irmã é super estressada. E hoje ela se desviou de um carro. E era uma, sabe quando vira assim, uma curva muito fechada, e duas mãos, né? E o outro carro vinha vindo e tal. Não tinha outra maneira dela fazer aquela curva, porque tinha carro estacionado aqui, outro carro estacionado aqui, ela tinha que passar entre os dois, fazer a curva e tomar cuidado para o outro que com certeza poderia vir, né? E como de fato veio. Ela fez tudo tão bonitinho, tão direitinho, e o cidadão que passou, a falta de noção, né? E a pessoa, além de parar ao lado, isso quer dizer que ela não ia bater, porque ele parou ao lado dela, começou a xingar, falar um monte de impropérios, e buzinou e tal. E ela olhou para a cara dele assim e falou assim, desculpe. Ela não teve culpa de nada.
também não é culpada dele estar estressado. E por que ela vai entrar nessa vibe? Eu aplaudi, né? Porque meu coração já estava aqui. Olha, que é isso? Que desaforo! Como é que fala uma coisa dessa para minha irmã? Não, ela... Desculpe. Sabe? Isso é sabedoria. Agora pergunta que religião é dela, nenhuma. Ela não faz evangelho no lar, não veio palestrar, não vem nada. E a pessoa aqui, ó, tá entendendo? Foi um tremendo exemplo. É isso que a gente precisa descobrir, que nós somos capazes de fazer. E não permitir que o nosso orgulho, o nosso ego, nos impeça de ter esse momento de paz, de nos mantermos em paz, independentemente das circunstâncias. Nós precisamos despertar para que a gente não se envolva de maneira a querer achar que do nosso jeito é que está certo, que só desse jeito é que pode dar certo, que está todo mundo errado, o mundo está errado. Vamos nos colocar no nosso devido lugar e cada absurdo que de repente a gente tenha conhecimento ou que a gente saiba que é impossível, né? Nós estamos nesse planeta. Nós precisamos sim ter conhecimento de tudo isso. O Espiritismo não faz um convite para que a gente feche a janela e viva dentro da sua casa. Ou vai ficar aqui no pedacinho do céu, aqui em Atibaia, longe de tudo, longe de todo mundo, no meio do mato. Não. O Espiritismo pede para que a gente se reconheça como filho de Deus, capaz de agir, de atuar, de viver aonde quer que a sabedoria dele nos coloque. Porque nós somos preparados para estar aonde quer que ele esteja, para, principalmente, vivermos com essas pessoas que a gente vive. Estamos todos no mesmo barco. Cada um, é claro, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas estamos todos no mesmo barco, porque no final das contas, a gente está aqui nesse planeta, né? Vivendo, tendo conhecimento de todas essas atrocidades que a gente tem ouvido falar. Agora, se a gente ficar mais preocupado com as atrocidades que nós podemos evitar de cometer, porque às vezes a gente pensa que um homicida é mais culpado, né? É mais culpado do que a palavra, o xingamento que eu dê para uma outra pessoa que não esperava isso de mim, que não queria, né? Não queria brigar, e eu acabei provocando, brigando. O tamanho da mágoa que eu causei, a gente não sabe se equivale a um tiro disparado. Então, esse é o convite. Vamos pensar no que nós podemos evitar causar. E vamos dar graças à misericórdia de Deus, que por mais que nos envie dores, se a gente for colocar na balança, a gente tem muito mais compensação em momentos felizes do que necessariamente de dor. Porque Ele quer mais é que a gente se alimente dessas alegrias, desses momentos que a gente faz a coisa certa, ou que nos tratam, né, com amor, com carinho. É isso, a gente precisa se alimentar desses momentos favoráveis, alegres, para que a gente consiga lidar com aqueles nossos momentos de sombra. Porque nós somos assim. Nós somos luz e somos sombra. E aí, qual o problema? O importante é assumir e perceber que a gente pode ser muito mais luz do que sombra, que é só uma questão de escolha. Agora, para tanto, temos sim de refletir acerca de nós mesmos. Não tem outro caminho. É prestar atenção nas orientações que a gente recebe, que a gente lê desses espíritos iluminados que trazem essas mensagens. Pega a Bíblia, nossa, tem coisas assim maravilhosas, fantásticas, e tem muita tapa na cara para muita gente ortodoxa que fala um monte de coisa, né?
E hoje, com um pouquinho mais de esclarecimento, a gente consegue perceber o que realmente é aquele livro ético, cidadão, vem tratar de ética e de cidadania, de moralidade. Então, é sobre isso. É a gente se arvorar, né? Nesses momentos que nós estamos aqui reunidos, refletindo acerca do Evangelho. Vocês podem ter certeza que toda essa energia que sai de todos nós é com essa energia que a espiritualidade aqui presente trabalha para atender a nossa necessidade. Para chegar aqui para você falar, Lucila, aquilo lá que você escreveu nada a ver, tá? É outra, o assunto é outro. E aí a gente começa a falar, né? E principalmente, não só falar, a ouvir muito mais do que falar. Então, é sobre isso, gente. É sobre ser, efetivamente. E para a gente ser efetivamente, nós precisamos colocar em prática toda essa beleza que trazemos na nossa consciência, que é a beleza de ser espírito em evolução. Aí é uma questão de escolher, né? Para que lado que eu vou pender, o que é que eu vou fazer. Esse espírito que nos leva a essa reflexão de hoje sobre a paciência é um espírito amigo em 1862. Ele diz o seguinte: sede pacientes, sede cristãos, coragem. Isso encerra o que ele vem nos propor, né? Sede pacientes, ou seja, a gente tem um processo ainda, descobrir o quanto nós somos capazes de sermos pacientes. E, felizmente, o caminho da compreensão, quem nos dá essa possibilidade é a religiosidade, né? Quando a gente se decide tomar algum caminho para construir a nossa própria espiritualidade, nos religando a Deus, através das igrejas, através das profecias, não importa o caminho, mas essa religiosidade nos fortalece para que a gente consiga sair do lugar de vítima, né? Ou de top, do barulho, da pessoa que se acha, né? A religião, ela nos dá esse norte. E isso é valioso, né? Mas não pense que aquela pessoa que está falando, o padre, o expositor espírita, que eles têm razão. Não, é tudo ser humano, somos todos espíritos em evolução. Podemos sim ter uma aptidão legal para poder falar, discorrer sobre o assunto, mas daí a pôr em prática é outra situação. E a gente sabe muito bem disso. Então, nós estamos aqui nessa troca de energia para a gente se fortalecer e perceber o quanto é importante nós construirmos a nossa própria espiritualidade. Eu vou ouvir, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o Evangelho e eu vou interpretar do jeito que venha me contemplar. Não precisa ser necessariamente como fulano, ciclano, beltrano disse para mim, não. Eu vou lá, eu vou tirar de lá o ensinamento que vai me consolar, que vai me confortar, que vai me contemplar, que vai principalmente me fortalecer para que eu dê continuidade à minha construção. Eu não escolho uma religião e pá, tá tudo certo. Não, não é assim. A gente precisa se manter em construção em todos os aspectos da nossa vida, em todos os segmentos da nossa vida. Ah, mas eu já estou com 80 anos. Ah, problema seu. Quem mandou viver tanto? Vai ter que dar continuidade à sua construção. Não posso fazer nada. Entendeu? Mamãe um dia desse falou isso para mim. Mas eu vou fazer 86, 87, 88, 88, mamãe. Então, chega, né? Não chega não, querida. Você está aqui para nos ajudar a crescer e para também crescer, né?
A gente não está pronto, nem que viva 200 anos. Por isso que a gente vai e volta, como dissemos no início da nossa reflexão da mente. Então, que Deus abençoe a todos nós, os nossos esforços, que a gente possa ter essa compreensão do quanto nós somos importantes e quão grande é o amor dele por cada um de nós, que nos concede tantas oportunidades valiosas, né? E quantas vezes forem necessárias, isso é o mais importante. Então vamos com muita serenidade, confiantes na presença do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, nós vamos elevando o nosso pensamento, dando um grande abraço no planeta Terra, esse planeta tão carente de amor, de compreensão, de fé, de paz. Vamos imaginar que estamos todos de mãos dadas, encarnados e desencarnados ao redor desse planeta escola, e de cada coração emana vibrações de amor e paz. E essas vibrações vão na direção daqueles nossos irmãos, habitantes do mesmo planeta, que necessitam de amor, de paz, para que fortalecidos possam fazer melhores escolhas. Vamos envolver nesse nosso desejo os dirigentes encarnados deste planeta, reis, rainhas, presidentes, prefeitos, não importa. Abençoados sejam, que eles possam, com amor e com dignidade, administrar as nações e assim cumprir essa tarefa tão grandiosa. Vamos mentalizando os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que consideramos ou que se consideram nossos inimigos. Todos não estamos juntos por acaso. Por isso, vibremos amor, paz, compreensão, que as nossas relações sejam cada vez mais construídas nos alicerces da harmonia, do equilíbrio. Que esta casa, que este bairro, que o Estado, que o Brasil, que todos os países, enfim, que todos sejam envolvidos nesses nossos desejos de amor e de paz. E que o nosso desejo chegue às mãos do nosso Criador por meio desses espíritos iluminados que nos conduzem neste momento, nesse roteiro de vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida e humildemente te pedimos. Abençoe os nossos esforços, abençoe os nossos familiares, abençoe as nossas vidas, para que possamos perceber esse teu amor e nos prepararmos para sermos verdadeiros trabalhadores na sua seara do bem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.